Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso propósito de leitura da Bíblia. Hoje o capítulo 4, 5 e 6. Tenho certeza que Deus vai falar muito comigo e com você, né? Através de tudo isso que a gente vai repartir e compartilhar. Deus está falando aqui através de Moisés, é uma nova geração, né, que está aprendendo agora aquilo que a sua geração passada, então, passou e tirando disso lições preciosas e os lembrando de coisas muito importantes. E uma delas é a exortação à obediência. Ele diz assim: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos teus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que lhes ordeno. No versículo 9 vai dizer assim: apenas tenho muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Ou seja, é Deus chamando esse povo a uma obediência às suas leis e aos seus mandamentos e dizendo a eles: esses mandamentos são perfeitos, vocês não precisam tirar nada e acrescentar nada. Apenas lembre-se deles, obedeça, escute, guarde-os no coração e ande neles. É isso que Deus esperava dessa geração e com certeza espera de mim e de você. Uma obediência aos seus mandamentos, e também ele fala sobre trazer à memória coisas que Deus fez, né? Esse povo é um povo que no seu passado tinha histórias maravilhosas e poderosas, de vencer nações que humanamente seria impossível. Então Deus chamando sempre a olhar para o passado, para aquilo que Deus fez e trazer a memória e contar isso aos seus filhos, à nova geração, às pessoas que nasceriam ou que viriam, seja nesse momento ou na terra prometida, ou eles já estarem lá. Deus espera que esse povo conte e fale das suas grandezas e sempre incentive a ter, guardar e obedecer os mandamentos de Deus. O versículo 15 fala sobre a proibição da idolatria, né? Deus, quando Ele falou com o povo, Ele cuidou para que não houvesse, o povo não olhasse e fizesse uma cópia de algo, ou fizesse do sol um Deus, ou de alguma maneira colocasse na cabeça ou no coração que Deus tinha que ter uma forma. E Ele então fala com o povo e não aparece em forma de nada. Ele fala através de uma voz que veio, né, no monte de maneira poderosa. E o povo temeu muito. Isso está falando muito quando no livro de Êxodo, Moisés sobe o monte e Deus fala com ele, entrega os mandamentos a ele. E aqui ele então faz um convite, um chamado. Ele diz a esse povo: olha, não façam nada, não criem nada e chamem de Deus. Como, né, de certa forma, qualquer pessoa limitaria Deus a um objeto, a algo. Deus é grande demais, Deus é poderoso demais para ser visto dessa maneira. Deus não espera que a gente cultue a criação ou faça da criação Deus. Muito pelo contrário, Ele espera que eu e você e que esse povo o adorasse de todo o coração, entendendo a sua grandeza e majestade e que não pode ser limitado a um objeto palpável. E como diz vários textos das Escrituras, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas precisam ser carregados. No versículo 25 ele vai falar assim: quando vocês tiverem filhos e netos, já tiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, do qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Ou seja, Deus adverte eles: não façam imagem de escultura, não façam nada disso. Não se prostrem, né, a pedaço de pau ou coisas semelhantes, mas se vocês fizerem, vocês, assim como os povos que foram destruídos, vocês também serão destruídos. Mas no versículo, aqui no final, ele vai falar algo interessante. Ele está falando: não façam, e ele está dizendo: se vocês fizerem, vocês vão sofrer as consequências por isso, que é ser destruídos, mas se vocês se arrependerem e se voltarem para mim, eu sou misericordioso e eu perdoo, né? Olha o que diz aqui, ó, versículo 31, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, e Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Olha que coisa mais maravilhosa, o coração do nosso Deus
como Ele é grande, poderoso e ao mesmo tempo tão misericordioso, paciente e longânimo, não somente para com essa geração, com certeza eu e você muitas vezes fazemos coisas que Deus não quer que a gente faça, mas sempre que nos voltamos a Ele com o coração quebrantado e contrito, Ele não nos despreza. Versículo 32 fala então que da grandeza de Deus, quero destacar o versículo 35, diz assim: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Versículo 39, reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Todo essa parte, esse texto das Escrituras está falando da grandeza de Deus, está falando do propósito de Deus mostrar a sua grandeza, que tem a ver com, para que eles soubessem que Ele é o único Senhor e que Ele é todo-poderoso. Aqui no capítulo 5, então, ele começa agora a falar dos 10 mandamentos e dizer, e explicar e expressar para essa geração o coração de Deus, porque os mandamentos nada mais são do que Deus expressando o seu coração e o que Ele pensa a respeito de como as pessoas devem viver. Os 4 primeiros mandamentos, como a gente já falou sobre isso em Êxodo, tem a ver com o relacionamento com Deus, e os outros demais mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem para com o homem, do homem para com o próximo. E toda essa lei, não tem como separar essa lei santa e maravilhosa desse coração poderoso de Deus, que ama, que se importa, e que por amar e se importar, espera que a gente viva em relação a Ele de maneira que o agrada e também viva em relação ao próximo como Ele espera. Capítulo 6, então fala sobre o grande mandamento que é amar a Deus. Versículo 3 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 7 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que coisa interessante, Deus está falando aqui sobre o povo dele obedecer, o povo dele guardar seus mandamentos. E por que isso? Porque eles iriam bem. Porque se eles dedicassem o seu coração e obedecer a Deus, o que eles fizessem daria certo. O que eles fizessem, de alguma maneira, expressaria a bondade de Deus, e eles, de maneira, se é que pode ser até milagrosa, viveriam de maneira extraordinária. E ele faz aqui um convite, então, também a esses homens que contem, que falem, que ensinem aos seus filhos, enquanto eles estiverem caminhando, enquanto eles estiverem sentados, ou seja, a todo tempo é um pai falando com seu filho das coisas de Deus, do que Deus fez, do que Deus espera, do que Deus deseja. Como você está, meu irmão? Como estão seus filhos e a sua casa? Talvez em dias como esse, de tanto entretenimento e tantas coisas, é muito fácil, muito simples deixar que a televisão, que a mídia instrua ou ensine os nossos filhos. Mas a grande verdade é que Deus espera que a todo tempo a gente expresse o coração dele para os nossos filhos e fale do nosso Deus a eles, de tal maneira que eles também se apaixonem por esse Deus e os sirvam e andem pelos seus caminhos. Que Deus te abençoe e até a próxima.